E aí, pessoal, beleza? A gente estava falando aqui em nosso último encontro sobre matemática financeira, a gente falou de acréscimo e desconto. Hoje a gente vai falar um pouquinho de juros, né? Juros simples e juros compostos, que também envolve a ideia de acréscimo e desconto, né? Se houve lucro, você teve acréscimo; se houve prejuízo, desconto. Mas juros simples e juros compostos. Juros, na verdade, é a diferença entre o que você gastou, na verdade, rendimento, né? É o que você ganhou em cima, né? O que você investiu, a diferença do que você investiu e do que você ganhou. Então, se você investiu R$ 1.000 e ganhou 1.200, então você teve R$ 200 de juros, você ganhou esse valor. A gente já deu uma olhada nisso aqui, né? Para a gente poder estudar juros, a gente precisava conhecer o que é acréscimo e desconto, né? Então, acréscimo é o valor que se soma em cima em termos de porcentagem, é o valor que você se soma em cima do valor base, né, do valor de referência. Desconto é o que você subtrai. Então, acréscimo você soma em cima da porcentagem, tendo como base 100%, e desconto é o que subtrai, tendo como base também 100%, né? O valor em questão é o 100%. Então, se você comprou um produto que custa R$ 100 à vista, com um acréscimo de 20%, então você pagou R$ 120. Se você comprou um produto que custa R$ 500 com um desconto de 15%, então você comprou o produto aí vai ter que calcular 15% de 500, 10 daria 50, metade 25, R$ 425 você pagou no produto. Mas hoje o nosso objetivo é juros simples e juros compostos. Vamos começar por juros simples, né? A ideia de juros simples é o acréscimo que você faz sempre em cima de um mesmo valor. Então, se você está investindo R$ 100, você vai investir esses R$ 100 e o tempo, né? Então, quando envolve juros, envolve um tempo decorrente, né? Um tempo que esse dinheiro ficou investido. E o que você investir 100 e vai passar a investir durante 6 meses, então vai calcular os juros a cada. É, essa taxa pode ser mensal, pode ser ao dia, mas digamos que seja mensal. Os juros, né? Vai correr juros mensal em cima do valor de R$ 100. Aí juros de, sei lá, 10%. Então, a cada mês ele ganha 10% em cima daquele valor de 100. Vai crescendo esse valor, você vai ter um montante, mas os juros vai sempre correr em cima de um valor fixo. Essa é a grande diferença entre juros simples e juros compostos. Quando você tem juros simples, você vai crescer, né? O valor vai ser calculado em cima sempre de um valor fixo, e que é os juros, e você vai ter os juros, e no caso dos juros compostos, você vai ter sempre calculando em cima do valor final de cada período. Então, se é mensal, todo mês você vai ter um novo valor. Então, você vai acrescer os juros, aí no mês seguinte você vai ter um novo valor, acresce os juros, e assim vai. É o que a gente chama de juros sobre juros. E a ideia não é uma ideia recente, tá bom? Civilizações antigas, né? Cálculo matemático está por aí espalhado por todo tipo de civilização. Civilizações indígenas, primitivas ou não, sempre tem uma forma de calcular matemática. Civilizações antigas um pouco mais elaboradas já trabalhavam com a ideia de lucros, dividendos e de juros. Para você ter uma ideia, nessas escavações aqui da civilização da Mesopotâmia, dos 50 mil achados, né, 400 eram estritamente sobre matemática. Então, o juro pode ser aplicado como sendo a porcentagem de uma aplicação financeira, ou seja, o seu rendimento, é o que rende em cima do que você investir, né? É o que você ganha. Então, pede também o acréscimo percentual. Então, lembra que a gente falou, por isso que a gente estudou acréscimo. Então, juros envolve acréscimo. Então, o acréscimo vai somar em cima do valor que você investiu, que vai ser o seu valor base para o juros simples estar correndo. Então, para calcular o juros simples, eu preciso necessariamente, né, de um capital, que a gente chama de capital inicial, da taxa de juros que vai correr em cima desse capital e do tempo que esse capital vai ficar investido. Então, a gente vai sempre acrescer essa taxa em cima desse valor base. Então, independente do tempo que fica aplicado, os juros simples, ele sempre vai ser calculado em cima do capital inicial, do capital que foi investido no início da aplicação. E a gente tem uma fórmula que possibilita a gente calcular os juros simples, né? Aqui, normalmente, a gente trabalha com o seguinte aqui
para facilitar um pouco, como a porcentagem, né, é uma fração, 1%, vou colocar aqui para a gente lembrar, 1% é 1 sobre 100, né? É a centésima parte de 100. Então, quando tem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui significa divisão por 100. Então, 1% é 1 sobre 100. Então, eu preciso transformar essa fração aqui, porque a taxa é porcentagem. Então, na maioria das vezes, é melhor você já dividir, colocar na própria fórmula o 100 aqui. Aí a fórmula fica JCIT 100. Capital, taxa, tempo. Dividido por 100, porque a taxa tem que ser transformada em valor unitário, né? Tem que ser transformada no valor decimal. Aqui a gente tem cada uma delas, no significado. Aqui a gente pode colocar capital inicial. Não faça piada com a banda. Capital inicial. Cadê o AL? Né? Ou seja, o capital do início. Só para a gente poder lembrar que esse capital vai ser, os juros vai sempre correr em cima deste capital. Os juros, né, que é o rendimento, né, o acréscimo, o tempo, que pode ser mensal, dia, ano, trimestre, bimestre. Normalmente a gente pega a inicial para dizer qual é. Então, se aparece lá de AA, é ao ano. E a taxa também tem que estar na mesma referência do tempo, tá bom? Se a taxa for anual, o tempo é anual. Se a taxa for mensal, o tempo é mensal. Se a taxa for ao dia, o tempo também tem que ser calculado no dia, ao dia, né? E aí você tem algumas conversões importantes, tipo, um mês é 30 dias. Um mês comercial a gente calcula como sendo 30 dias. Um ano. Um ano não é 365. 360. Porque aqui a gente está considerando, né, 30, né? 12, 3 vezes 12, 36. Então, como você está considerando um mês 30 dias, né? Então, você está excluindo lá aqueles dias em um. O montante, né, que é o capital mais o rendimento, ou seja, é o somatório do que você investiu com o que você ganhou. Então, se você investiu 1.000 e ganhou 200, seu montante é de 1.200. Então, o montante é o capital inicial mais os juros que você ganhou durante a aplicação, né, o rendimento durante a aplicação. É o acréscimo. Então, se você tem um montante ou capital, você consegue calcular os juros sem precisar desta fórmula aqui, né? Se você tiver o montante, tiver o capital, então você vai conseguir calcular os juros, né? Os juros vai ser o montante menos o capital, vai ser a diferença, né? O seu rendimento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegar alguns problemas, né? Fazer aqui um exercício de fixação. E depois a gente vê juros compostos. Então, eu tenho 6 probleminhas. Eu vou fazer 3 e deixo os outros 3 para vocês aí. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples, a taxa mensal de 2% durante 10 meses? Um capital de R$ 600 aplicado à taxa de juros simples durante 30. Então, eu vou deixar aqui, né? Vamos ler todos. Vamos pegar logo o que a gente vai fazer. Tem 8, na verdade. Respondi 3, mas todos envolvem o seguinte: você vai ter que identificar o que a questão tem. A questão está ligando, né? Primeiro, você tem um montante, você tem a taxa, você tem um tempo. O que você quer calcular? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver o problema, que envolve juros simples ou juros compostos, é identificar o que você tem da questão, né? Os valores que você possui. Então, você tem capital, taxa, tempo. São 3 valores, né? Para você calcular os juros. 4. Então, se você tiver 3, você calcula os juros. Se você tiver o capital, a taxa e o tempo, você calcula os juros. Mas se você tiver os juros, o capital e a taxa, você calcula o tempo. Então, deixa eu colocar aqui só para ter uma noção de espaço na resolução. Primeira questão. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a taxa mensal de 2% durante 10 meses? Então, você tem capital, R$ 1.200. Você tem
A taxa de juros, você tem o I. A taxa de juros, ela é mensal, né? Está lá escrito, então é 2% ao mês. Então, às vezes, você também vai precisar converter essa taxa, ou ter o período, né? Que é mais prático você converter o período do que converter a taxa, porque você tem bem estabelecido 1 ano, 12 meses, 1 mês, 30 dias, 1 mês, 4 semanas, assim vai. O que mais você tem? O tempo, né? Para eu calcular um montante aqui, eu preciso dos juros, né? Porque os juros, o montante é o capital mais os juros. E aqui 10 meses. Então, primeiro nós vamos calcular os juros, né? Meses. Tá indo aqui, senão vai ficar metros, né? Então, meses. Então, vamos calcular o juros primeiro, né? Juros é igual a capital vezes a taxa, capital inicial vezes a taxa, vezes o tempo. Botar o pingo no i aqui e cortar o t. Nós já vamos colocar aqui sobre 100, porque essa taxa tem que ser transformada, né? Então, os juros vai ser, o capital é de R$ 1.200, então vai ser 1.200 vezes a taxa de 2%, vezes o tempo de 10 meses, dividido por 100. Às vezes a divisão fica tranquila porque, ó, se você dividir, como é multiplicação aqui, então você pode dividir qualquer um deles por 100. Não precisa dividir tudo, multiplicar para dividir, não. Então, eu vou dividir 1.200 por 100 e vai sobrar 12. Então, vai sobrar 12 vezes 2, que é 24, vezes 10, 240. Então, os juros é de R$ 240. Consequentemente, o montante será de 1.200, que é o valor do capital inicial, mais os juros que a aplicação rendeu, que foi de R$ 240. Então, o montante envolvido aqui é de R$ 1.440. Não se esqueça que o montante é igual ao capital mais os juros. Foi por isso que primeiro nós calculamos os juros. Aqui a gente poderia calcular direto, porque os juros é capital, taxa, tempo. Então, você conseguiria substituir aqui e determinar uma única fórmula que fosse possível fazer isso, né? Ficaria assim. Você colocaria o C em evidência, porque é o mesmo C, é o mesmo capital. Então, C capital vai ser 1 mais IT sobre 100. Vou botar aqui. Aí, mais um zero, fecha parênteses. Tá o pingo no i aqui. Aí você conseguiria calcular também, ó. Então, nesse caso, seria 1.200 vezes 1 mais. Isso aqui é taxa, 2 vezes 10, 20, dividido por 100. Daria 0,2. Então, daria 1 mais 0,2, então daria 1,2 vezes 1.200, que vai dar 1.440. Questão 2. Um capital de R$ 600 aplicado à taxa de juros simples de 30% ao ano gerou um montante de R$ 1.320 depois de quanto tempo? O tempo de aplicação foi de... Então, a mesma pergunta aqui só foi repetida, né? Depois de certo tempo. Então, quer saber o tempo de aplicação. Então, você tem aqui o capital de R$ 600. Você tem a taxa de 30%. Que deve ser dividido. Se você quiser, você pode dividir, e aí você não precisa colocar o 100 ali. E o tempo é o que a gente quer descobrir. Você tem um montante também, né? Com um montante, você consegue calcular os juros da aplicação. O montante total foi de 1.320. Aí você lembra que, vou botar aqui do lado, que montante é igual capital mais juros.
Consequentemente, o juros de uma aplicação vai ser igual ao montante menos o capital. Isso aqui você tem. Então, os juros J vai ser igual a 1.320 menos o capital de R$ 600. Então, essa aplicação rendeu 1.300 menos 600, 720. Então, os juros foi de R$ 720. Consequentemente, a gente consegue agora calcular o tempo, né? Porque você tem JCIT 100. Você tem que os juros, que nesse caso é de 720, vai ser igual ao capital vezes a taxa I vezes o tempo T dividido por 100. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? 720 vai ser igual a capital de 600. A gente vai conseguir simplificar ali, né? Vezes a taxa de 30, que a gente também vai conseguir simplificar bastante, vezes o tempo t, que é o que a gente quer descobrir. Tudo isso dividido por 100. Então, esse monte de zero aqui a gente vai conseguir simplificar. 600 dividido por 100 dá 6. E aqui, como está do lado ó, da equação, você simplificou por 10. Então, sobra 72, sobra 3 vezes 6, 18. Então, 18t, 18 vezes o tempo, né? Vai ser igual a 72. Então, o tempo vai ser igual a 72 dividido por 18. Deixa eu ver. 72 por 9 dá 8. 18 por 9 dá 2. Então, simplifiquei por 9, né? Fica 8 por 2 dá 4. Então, vai ser 4 anos. Não é isso? Deixa eu ver se a gente fez tudo certinho. Sempre é R$ 600. Aqui é 720, que é o lucro, né? 1.300 menos 600. Que a gente pode ter simplificado errado, tá certinho. 3 vezes 6, 18, a gente simplificou aqui, né? Se você quisesse, você poderia ter colocado aqui 30, então ficaria 180t igual a 720. 720 dividido por 180 dá 4. 4 anos. A última questão aqui de juros simples, né? Quanto você pagará de juros se pegar emprestado R$ 1.000 de seu amigo com a taxa de juros de 10% ao ano, num tempo de 3 anos? Então, você tem o capital de R$ 1.000, você tem a taxa de 10%, então você tem aqui o I e a taxa, tem o tempo. Em alguns casos usam o N para representar o tempo, né? 10% ao ano, então A, e durante 3 anos, então o tempo é 3 anos. Então, substituindo na fórmula, né? Capital, ou melhor, juros é igual CIT, né? Capital, taxa, tempo. Tudo isso dividido por 100. Então, substituindo esses valores aqui, você vai ter que os juros vai ser de capital de R$ 1.000. Fechar aqui outro zero, mais um, vezes a taxa de 10 e o tempo de 3. Tudo isso dividido por 100. Aqueles 10 ali ficou muito estranho.
A gente vai conseguir simplificar aqui, ó. Dividiu por 10, dividiu por 10, então sobra só 10 vezes 10, 100, vezes 3, 300. Então, teve um juro de R$ 300. Então, as outras 5 questões ficam como exercício, mas as ideias são bem parecidas, né? Alguns você precisa calcular a taxa, então você coloca a taxa, coloca o I aqui, não esquece do 100 cá embaixo, tá bom? Não esquece também que se você quiser calcular a taxa e colocar 100, depois você tem que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem a taxa. Ou seja, se você for calcular a taxa, basta colocar JCID, não precisa dividir por 100. Juros compostos, que nada mais é do que acréscimos sucessivos, né? Ou seja, você tem acréscimo e você calcula em cima do acréscimo. Você colocou o valor, calcula um novo valor em cima daquele valor. Então, o montante, a gente, nos juros compostos, a gente não calcula necessariamente os juros, que a ideia é a mesma, né? Os juros é o capital mais o montante, mas você calcula logo o montante, porque ele é calculado em cima desse valor. Então, se você aplica durante 10 meses um capital de R$ 1.000, no primeiro mês você vai ter, sei lá, 10%. Primeiro mês você vai ter 1.000 mais 10. Na verdade, 1.000 mais 100. Então, você vai ter 1.100. No segundo mês, o seu capital não vai ser mais em cima do R$ 1.000 inicial, vai ser em cima do 1.100, que é o montante do valor anterior. Então, a forma de você calcular juros, né, calcular mês a mês e calculando sempre o montante, e aí vai calculando o próximo rendimento. Mas tinha essa ideia na cabeça que juros compostos é a ideia de acréscimos sucessivos. Na aula passada a gente fez algumas questões sobre isso, né? E no vídeo passado, de como calcular acréscimo sucessivo. Lembrando que você pode calcular o acréscimo pela fórmula x vezes 1 mais p sobre 100, que é justamente o que a gente vai usar para calcular juros compostos. A gente pode usar período a período, né? Sempre o tempo considerado como 1. Ou a gente pode calcular direto, né? Usando a calculadora. A gente vai ter uma fórmula onde tem a mesma ideia, né? Montante é capital mais juros, C capital, J juros, T tempo e a taxa. Nesse caso, você vai ter T elevado a I, porque você tem acréscimos sucessivos. Então, a gente viu que acréscimos sucessivos é a fórmula. Se for o mesmo valor, né, você vai ter o capital vezes 1 mais P sobre 100, onde P é a porcentagem. Se for sucessivo, vai ser a mesma coisa, né? Vai ser 1 mais P sobre 100, mais, ou melhor, vezes, se tiver outro acréscimo, 1 mais P sobre 100. Então, a ideia de juros compostos sai daqui. Perceba que esse fator é sempre igual aqui, ó, 1 mais P sobre 100. Então, eu posso calcular o primeiro, depois multiplicar, calcular o segundo, depois o terceiro. Ou eu posso calcular tudo de uma vez. Como são os mesmos fatores, eu posso colocar assim, ó, x vezes, que é o capital, 1 mais P sobre 100, que é o valor do acréscimo, né? A taxa e tudo. Fiz 3 vezes, então aqui vai ser 3. Então, eu posso calcular um por um, né? O montante de cada período. Ou eu posso calcular direto usando essa expressão, montante é igual ao capital mais 1 vezes, na verdade. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Isso se o tempo for muito grande, então aí fica difícil você usar a fórmula, né? Você vai ter que usar a calculadora. É por isso que normalmente o módulo de vocês, né, o livro de vocês, do nono ano, não trabalha com essa forma capital, montante igual a capital, vezes 1 mais a taxa elevada a t. Trabalha de período a período. E assim como em juros simples, o montante é igual ao capital mais os juros, né? Então, bora ver algumas questões aqui. Eu coloquei também aqui alguns exercícios, 8 exemplos para juros compostos, diferentes de juros simples. A gente vai fazer 3 e os outros ficam como exercícios de fixação. Mas a ideia vai ser a mesma. Então, primeiro nós vamos identificar os valores que nós temos na questão. Na questão 1, nós temos
Calcule o valor do montante que Marta recolheria no final dos 6 meses ao aplicar seus R$ 600 a uma taxa de juros de 20% ao ano no regime de juros compostos. Então, a gente tem aqui algumas informações importantes, né? Como, por exemplo, o capital, que é R$ 6.000. Além disso, a gente tem a taxa, que é de 20% ao ano, né? Essa parte é importante, então eu vou colocar aqui a taxa de 20% A. E o período é de 6 meses. Então, o tempo é 6. O que a gente vai fazer aqui? Lembra que a gente falou lá no início, quando falou de juros simples, que a taxa e o tempo precisam estar em uma mesma unidade de medidas. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que ser anual. Só que aqui está meses. Eu botei 600 aqui, é muitos meses, são 6 meses. Deixa eu apagar essa quantidade de zero aqui. 6 meses é um semestre. Um semestre é meio ano. Então, eu posso colocar aqui, ó, em vez de colocar 6 meses na fórmula, porque senão eu vou ter que calcular elevado a 6, eu vou colocar 0,5, né? Dividir 6 por 12 para transformar em anos, 0,5 anos, ou seja, metade do ano. Então, na hora de calcular o montante, né, eu ia ter o seguinte aqui. A gente também pode transformar a taxa ali, se a gente quiser, tá bom? Então, vamos calcular aqui o montante, lembrando a fórmula. A gente colocou lá, é capital, que nesse caso é de R$ 6.000, mais a taxa é dividida por 100, elevado ao tempo. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode transformar essa taxa em anual, né? E a gente já usou o tempo lá. A questão é que vai ficar 0 elevado a 0,5. Aí você vai ter que lembrar que 0,5 é 1/2, e vai ter que lembrar que isso, na verdade, é raiz quadrada. Aqui, vezes. Aqui vai ser 1 mais. A taxa é de 20%, então vai ser 1 mais 20/100, ou 0,2, você pode colocar aqui, elevado a 0,5, que é o tempo de aplicação, 6 meses, metade do ano. Então, aqui soma, então isso vai ser 6.000 vezes, abre parênteses aqui, 1,2 elevado a 0,5, ou raiz quadrada de 1,2. Então, o montante vai ser igual a, deixa eu fazer aqui, 600, vou ter que calcular a raiz, então espera um pouquinho aqui. Então, o montante deu 6.572,67 centavos. Aqui a gente usou o tempo 0,5, então a gente precisou calcular a raiz quadrada, né? Lembrando aqui que, vou botar aqui, que 0,5 é 1/2, né? Potência com expoente fracionário, nesse caso o ponto está dividindo por 2, a raiz é quadrada, e assim foi. Na segunda questão, a gente tem quanto receberá de juros no final de um semestre, lembrando que um semestre é 6 meses, uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 5.000, a taxa de 1% ao mês. Então, você tem capital, R$ 5.000, tempo de aplicação, 6 meses, né?
pode colocar aqui um semestre, mas lembra que um semestre são 6 meses. E a taxa é de 1% ao mês. Lembra que a unidade do tempo e da taxa, né, tem que ser iguais. Então, aqui, por isso eu coloquei ali, em vez de colocar um semestre, eu coloquei 6 meses. E aqui, 1% ao mês. Aqui a taxa, né? Ah, ainda, né? Ao mês. Então, o montante vai ser igual a C, só colocar a fórmula aqui, né? Mas está ali em cima. 1 mais... A gente pode fazer de duas formas essa questão aqui. Aqui dá quanto? Cadê a taxa? 1 sobre 100. A gente pode substituir aqui, calcular com o auxílio de uma calculadora direta, né? Ter aqui, porque nem sempre a gente tem esse recurso, né? Ou eu posso calcular mês a mês. No primeiro mês, eu calculo aqui T igual a 1. Depois, deixa eu fazer aqui direto primeiro. Aqui, M vai ser igual a... Já vou substituir direto aqui, né? 5.000. Para a gente ter espaço aqui para fazer de outra forma. Que não vai dar para fazer tudo. Vezes 1 dividido por 100 dá 0,01. Mais 1 vai dar 1,01. Aqui a gente pode elevar ao tempo que é 6. Então, o montante vai ser igual... Deixa eu botar um parênteses aqui, porque está confuso, né? 1, aqui é 0. Aí vai dar um montante de, deixa eu ver aqui, 5.000 vezes 1,01 elevado a 6. 5.307. Cadê? 5.307,60. É um jeito, né? Mas você poderia fazer assim, ó, calcular M1, que é mês 1, aí seria igual a o valor de 5.000 vezes 1 mais, que vai ser a mesma coisa aqui dando, vai dar 1,01. Só que aqui você considera mês 1, tempo 1. Então, isso aí vai dar, acho que dá para colocar ali, 5.000 vezes 1,01. Dá 5.050. Então, no primeiro mês vai render R$ 50. Aí você vai para o segundo mês, deixa eu escrever aqui para a gente ir para o segundo mês. Como são 6, não vou fazer todos não, certo? Mas é só ter esse aqui que a gente já vai conseguir ter a ideia. No segundo mês, o seu capital inicial agora não é mais R$ 5.000, é 5.050. Vezes a mesma coisa, né? 1 mais a taxa de 1% sobre 100, que vai dar 1,01 elevado a 1 também, porque a gente está contando mês a mês. Isso aqui vai dar 5.100,50 centavos. Mais um 0,5. Só mais um, porque vai faltar espaço aqui. Você vai ter que fazer isso 6 vezes, né? Eu vou fazer 3 aqui. Agora, o seu capital é 5.100. Falta 0 aqui, né? Falta mais um 0,5. Mesma coisa, vezes 1 mais 0,1 elevado a 1. Aqui não vai dar para fazer mais, né? Então, vai ser 1,01 vezes 5.000
né? 5.150 vezes 1,01 dá 5.015,51, né? 5.151,50 também. Você tem que fazer isso 6 vezes, mas no final você vai achar esse montante aqui de 5.307,60 centavos. Isso que a gente calculou direto com o auxílio da calculadora. Essa aqui é a questão 3. Um empréstimo em valor de R$ 50 por 3 anos de seu amigo, que te cobrou a taxa de juros de 5% ao ano, com um montante total de empréstimo de juros e a pagar após 3 anos. Então, você tem um capital de R$ 500. Então, quer calcular o montante, a juros compostos, você tem a taxa, né? Que é 5% ao ano. Você tem o tempo, que é 3 anos. Está todo mundo aqui na mesma unidade. Então, como são 3, você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Eu posso fazer direto. Tempo igual a 3 anos. 3 anos. Então, você vai ter, não vou colocar a fórmula aqui não, né? Já colocou 2 vezes. O montante vai ser o capital de R$ 500. 500 não, né? Está faltando zero para caramba ali. É 500 mil. Então, R$ 500.000. 2, está faltando mais um zero aqui. Vezes 1 mais, sempre vai dar 1, alguma coisa. Uma taxa de 5, 5 sobre 100 dá 0,05, então 1, 0, 5, e o tempo é 3. Então, se você quiser assim, você vai fazer 3 vezes. A gente vai fazer direto aqui. Deixa eu fazer aqui. Vezes 1,05 elevado a... Espera aí, deixa eu apagar aquilo ali. Elevado a 3 vai ser igual a 578 e 578.812,5. Ou 0,5. Mas você pode calcular mês 1, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível fazer. Montante 1, ou seja, no primeiro ano, vai ser 500 mil vezes 1,05. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. Vou só colocar esse resultado aqui. Aí você faz isso 3 vezes, vai achar, né? Sempre pegando esse valor montante e calculando no próximo juros. Então, dá 5.025, ou 525 mil. Vou botar aqui o zerinho. Pronto. Aí, se você for calcular o M2 aqui, do segundo ano, o montante do segundo ano, agora você não vai usar mais 500 mil como montante, né, como capital. Você vai usar 525 mil, vai ser o seu capital agora. Vezes a mesma coisa do anterior, né? Vezes 1,05, que é 1, resultado dessa expressão aqui, 1 mais i sobre 100, aqui aí, né? Não pode esquecer. E falta mais um ali, né? Você teria que fazer a última ali. Não tem espaço, então a gente vai parar por aqui. Além disso, né? Vocês têm uma atividade do módulo aí, da página 157 a 113. Como o vídeo já tem mais de meia hora, então a gente vai pausar aqui e faz um outro vídeo a correção das atividades do módulo. Então, bom estudo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.